Nem sempre faz sentido, mas sempre rende risada. Aqui, o caos encontra o microfone e a gente ri para não surtar. Entre surtos e piadas, estamos no ar. Sejam muito bem-vindos ao Rindo de Nervoso. Hello, hello, hello! Estamos começando mais um episódio do Rindo de Nervoso e esse é o primeiro episódio com convidado. Falei que traria convidados ao longo das semanas que eu ia ter. Também a gente não tem data fixa, não tem dia fixo, nada que acontece. Tudo aqui é um grande rindo de nervoso. E hoje eu trouxe a minha irmã para falar, de contar uma história muito emocionante, muito particular que aconteceu na nossa vida. Eu vou falar na nossa vida porque o ator principal dessa história não faz parte só da vida dela, faz parte da nossa vida. E aí é uma história que comoveu quem conhecia o ator principal, quem não conhecia. Toda vez que essa história é contada, as pessoas ficam, não é possível, não é possível que isso aconteceu. Então eu trouxe, eu quero que o Chico Felitti conte essa história também. Então, com esse episódio sair no ar, acho que tem que todo mundo marcar o Chico Felitti. Eu já mandei mensagem para ele. Ele topou gravar essa história, que ele tem é uma história de cão. Eu não sei, esqueci o nome do projeto que ele tem. Mas que eu falei, abre uma exceção, conta uma história de gato. Tô dando já um spoiler aqui. E ele falou que super topou, mas coitado, ele recebe 525 mil mensagens num dia e aí se perdeu. Mas a gente vai marcar o Chico Feliz para ele também contar essa história, para essa história chegar a mais pessoas. Então, estamos aqui com Débora. Se apresente, por favor, aos nossos ouvintes. Hello, pessoal. E aí, algumas pessoas vão dizer que é a mesma pessoa falando, porque amigos nossos falam que temos a mesma voz, mas, né, vou tentar não ter os mesmos trejeitos, que eu acho que eu já não tenho mais, Não, para poder já perdeu até o ficar. chiado, já tá chiando Já bem menos. perdi, já perdi o chiado, já não sou Saiu do mais estado tão do Rio, carioca. já perdeu o chiado, já tem bem menos Já. chiado. Mas aqui em São Paulo eu abro a boca de pessoas. Você é carioca? Você é carioca? Então, eu sou Débora, sou irmã da Laíde e sou a mãe, tutora, guardiã, não sei como as pessoas gostam de chamar, do Bartolomeu José e Bartô para os íntimos, né? Que é o nosso Bartozinho. Bartô chegou na minha vida num momento muito Eu vou abrir um especial. parênteses aqui para fazer mais uma introdução. Então, assim, eu falei de gato, então a gente vai contar a história do Bartolomeu, que é um gato, tá? É um gato preto. Então, ele já tem todo um estereótipo aí. É um gato muito carinhoso. É um gato que se dá com qualquer pessoa, né? Acho que qualquer pessoa, ele se dá com qualquer pessoa. Então, o ator principal dessa história é um gato, que faz parte da nossa vida, né? Então, eu vou fazer um outro parênteses aqui. A gente sempre foi criado com muito bicho, né? Sempre. Acho que não teve Sim. nenhuma época da nossa vida que não tinha um animal de estimação na nossa vida. Sempre teve. Meus avós sempre teve muito gato, muito cachorro, teve até um bode, uma época da vida deles, que tinha um bode que ficava vendo TV com a gente. Então, assim, animal de estimação sempre foi uma coisa que a gente teve. Então, gato e cachorro sempre, sempre, sempre. A gente já teve, sei lá, mais de 15 hamsters dentro de casa também. Teve uma época que a minha mãe trocava filhote de periquito por ração, de tanto filhote de periquito que tinha em casa. Então, se a gente for contar a história de quantos animais de estimação a gente teve, a gente vai esquecer de alguns. Claro, muitos ficaram mais tempo na nossa vida e tocaram muito mais a nossa vida, mas hoje o ator principal dessa história é o Bartô. Só nessa família hoje em dia, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove animais tem nessa família. É Eu não isso, sei. quatro de Você contou que mamãe, com a minha mais três seu, nova um de três Ligia e um mil. meu. Então aí a gente Isso. já tem nove, só na família aqui são nove animais de estimação. Só que hoje a história é de Bartolomeu José. Então introduz pra gente como que Bartolomeu chegou na sua vida. Bartolomeu chegou nas nossas vidas, né, num momento bem delicado. Foi em março de 2018. No mês anterior, a gente tinha perdido nosso pai. E uma amiga minha que morava comigo tinha saído e eu morava com ela, com a minha cachorrinha Jolie, e ela tinha um gatinho, o Perseu. E a Jolie e o Perseu se amavam. E aí ela se formou, foi embora, e eu fiquei
sentindo que faltava mais alguma coisa, né? Eu falei, vou adotar um gato. E aí eu fui até a ONG que tinha na Rural, eu fazia pós-graduação na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e lá tinha uma ONG dentro da Rural, fui lá, me inscrevi, eu falei, olha, eu quero adotar um gato, mas aí eu botei algo bem específico, né? Eu falei que eu queria um gato e eu queria o gato que ninguém queria. Então, eu falei, qual gato não tem chance de ser adotado? Menos chance de ser adotado. É esse gato que eu quero. E a menina falou: olha, os gatos que menos são adotados são os gatos pretos, os gatos preto e branco, e as gatinhas de três cores, as gatinhas tricolores. São os gatos que menos têm chance de ser adotado. E aí eu já sabia que eu queria um gatinho macho também, porque já tinha o nome de Bartolomeu José. E eu acho que gato macho, ele é mais carinhoso. E eu queria um gato macho justamente por isso. Entrei numa sala que devia ter uns 18 gatos naquela sala, um monte de gato. E aí, um monte de gatinho veio, tinha um gatinho preto ali no meio que ficou me olhando, com um olhinho assim, tava inflamadinho. Peguei no colo, quando eu peguei no colo, ele começou a ronronar. Eu falei, então vamos embora, que esse aqui, que é o Bartolomeu. E aí a menina falou assim: você não quer buscar ele daqui a uma semana? Ele tá tomando antibiótico. Falei, não, me dá um antibiótico, eu cuido em casa. E aí foi nesse momento que Bartolomeu José entrou nas nossas vidas, né? No início, eu e o Bartô, a gente teve várias questões, porque ele era terrível e ele quebrava tudo, ele destruía tudo e ele aprontava muito, 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 muito. E aí, a adaptação dele com a Jolie sempre aceitou ele muito de boa, mas de vez em quando ele batia na Jolie e eu ficava com dó dela. E a Jolie começou a aprontar por ciúme, e teve um momento que eu falei: não, cara, eu vou devolver, ou eu vou arrumar um outro tutor para o Bartô, mas eu falei: não, eu que quis, né? Eu que fui atrás dele, então vamos tentar melhorar essa nossa adaptação, essa nosso relacionamento. E fui busquei uma veterinária comportamental. A gente fez até um teta healing com ele para poder a gente se alinhar, se ajeitar, e a gente foi se ajeitando e ficou esse gato que é um doce. Tanto que a primeira vez que ele foi para casa da minha mãe, ele não se. Minha mãe já saiu pegando, agarrando, ai, meu novo neto, e abraçando, e ele ficou. Ele é apaixonado pela minha mãe. Minha mãe, quando vem aqui em casa, eu esqueço que eu tenho gato, porque ele fica em cima. E essa foi a história inicial, né, do Bartô, que eu fui Quase lá, um. escolhi e joguei para o universo que eu queria, o que ninguém queria. E aí E a aí, história de Bartô se divide em três fases. Fase inicial, hum, que é essa. Aí a principal, que é a que a gente vai contar agora. E depois a outra fase, que é a fase, né, dele ter ficado doente, daí a gente vai chegar lá nessa questão também dele. E aí eu vou botar. Vocês ouviram essa história, né? Que ela chegou lá falando que eu quero o gato que ninguém quer. Eu quero o gato que ninguém adota. Aí eu vou fazer um disclaimer aqui. Cuidado com o que você pede pro universo. O universo vai te dar exatamente o que você pede. Então, assim, ela pediu, eu quero gato que ninguém. Cara, deu um gato preto sendo gato preto, que apronta todos. Hoje em dia ele já tá um gato de 6 anos, né? Seis anos, é, 7 anos. sete Vai fazer anos. 7. Um gato de 7 anos, então já tá um gato mais adulto, um gato mais tranquilo, mas é um gato preto que, né, tá ali. E ela falou que ela queria um gato que ninguém queria. Agora, eu não entendo por que gato preto eu entendo, que ninguém queira gato preto por conta da superstição e do preconceito com gato preto. Eu entendo com a gata de três cores, porque falam que é feia, porque ela não tem uma cor definida, que eu acho linda. Eu Linda. acho linda, gato. Qualquer gato é lindo, gente. Qualquer gato. Eu amo qualquer gato. Mas eu não entendo o preto e branco, porque o preto e branco é aquele frajolinha, sabe? É o frajola da TV. Como é que ninguém quer? Mas o povo quer ou aquele laranjinha, que é terrível, mas que parece Ou o o Garfield, Cialata, né? Que parece um siamesinho. ou se a lata, ou cinzinha, mariscadinho de cinza. Ou os peludinhos que parecem ter raça. O povo Terraça. O mesmo, que povo pra tem, mim tem gato não tem raça. Gato é gato, entendeu?
Gato não Cachorro é precisa ter cachorro, raça. gente. Assim, eu também. Às vezes eu falo assim, ah, gente, não compra, adota. E o povo, mas você tem cachorro de raça. Eu ganhei minha cachorra. Eu não comprei. Eu nunca comprei cachorro na minha vida. Eu só Hum, tenho Sushi, que é uma cachorra de raça, porque eu ganhei Sushi. Então, senão, provavelmente eu estaria com vira-lata aqui agora. Não estaria com Rottweiler, eu estaria com vira-lata. Né? Na minha família, o único cachorro que tem raça é Sushi. O resto é tudo vira-lata. Eu sempre tive vira-lata. Lá em casa a gente sempre foi vira-lata. Sempre vira lata. E bicho ou que achava a gente ou que a gente achava o bicho na rua. Era assim. Ou a gente abria o portão e o bicho entrava, ou a gente achava o bicho na rua e botava pra dentro de casa. Então sempre foi assim. E aí, um belo dia. Tem quanto tempo isso? 3 anos? 4? Não, mas já tem algumas histórias antes, né? Hum. Que um dia eu achei que ele fosse morrer, que ele começou a passar mal, Ah, e é. passa mal, passa mal, passa mal, vai pro veterinário, faz uns exames, ele chega no veterinário, ele se transforma num Tasmania, porque ele quer enfiar porrada em todo mundo, ele odeia ir pro veterinário, coitado, até por conta de tanto que ele já foi no veterinário. Volto para casa final de semana e Bartolomeu não come, não bebe água, eu dando, fazia papinha e dava na seringa. Na segunda-feira até ligo para a mamãe e falo, olha, acho que Bartolomeu não vai sobreviver. Chego na veterinária, faz mais exame, a veterinária está com cara de obstrução. Vou tentar fazer mais um exame, mais um ultrassom, se não sair nada, se a gente não conseguir ver nada, eu posso levar ele para cirurgia? Eu falei, pode, porque nisso que estica ele para fazer a ultrassom, ela vê alguma coisa esquisita, solta, ele vomita um troço verde, que depois a gente veio a descobrir que era um pedacinho de um rabo de uma cobra de brinquedo que o Yuri tinha, que ele comeu. E aí foi que naquela vez eu falei, nossa. E aí depois ele começou com umas peladeiras no corpo, umas feridas no rosto. A gente foi de veterinário em veterinário até achar uma dermato que identificou que ele tinha um problema alimentar e que tinha que comer uma ração hipoalergênica, né? Hoje apenas uma marca é de fácil acesso, não sei se é a única que fabrica essa ração hipoalergênica, mas o que eu consigo com facilidade é de uma marca que não é barato, que é caro, e ele tem que comer desde então, ele come essa ração. Já tentamos sair, voltar para uma outra ração, procurar, e não, tem que ser essa que ele fica bem. E aí, com isso, a gente já falava, viu? Foi jogar pro universo que você queria o que ninguém queria. Tá vendo o que aconteceu? Porque outras pessoas não ficariam com um gato desse. E é verdade, algumas pessoas ou devolveria ele no momento que eu pensei em devolver também, né? Que ele começou a aprontar muito, ou quando descobriu que ele tinha esse problema de pele e teria que comer uma ração mais cara. E aí foi a primeira fase de vida A vida de do Bartô. Bartolomeu, né? E Leve. aí corta para 2020. Foi, 2020, foi 21, eu não? comi. Não, foi 2020. Foi 2020? 2020, eu fui morar em Volta Redonda, plena pandemia. Levei Bartolomeu e tal. Ficamos muitos meses sem viajar, né? Em casa, presa, até que um momento eu não aguentei mais. Eu falei, ah, não, eu tenho que ir para Macaé, ver minha família. E aí a gente conseguiu se organizar para eu ir pelo menos uma vez no mês e ver vocês e tal, porque eu estava sozinha, né? Em Volta Redonda, eu, Jolie e Bartô só. E tá. E aí corta para 12 feriados de 12 de maio de 2020. 12 Outubro. de maio, não, 12 de outubro. Aí eu surtando, inventando feriado em maio. Feriados de 12 de outubro. Pego o carro, coloco o Jolie, Bartô dentro do carro, aviso, tô saindo de Volta Redonda. Pego estrada, um diazinho chuvoso, uma chuvinha fina, aquela garoa. Estou na estrada na Serra das Araras, né? Subindo a Serra das Araras, um carro me corta, me joga para cima de mim, eu no susto tiro, perco o controle do carro e tombo com o carro. Nisso que eu tombei com o carro, a Jolie estava de cinto de segurança, não aconteceu nada com ela. A caixinha de Bartô de sacudir, ela abre, Bartô foge, que o vidro quebrou e Bartô foge. Na hora as pessoas viram ele correndo para um lado, correndo para o outro e entrando numa mata.
numa mata muito próxima a uma vilazinha que tinha umas casas, mas tinha uma mata. Chamo, 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 ninguém. Ele não atende, as pessoas tentam. Só que eu tava com a cabeça cortada, chegou a ambulância, me botou para dentro da ambulância junto com a Jolie, me levaram ter os primeiros socorros. Os policiais que estavam, que veio perguntar o que aconteceu, falaram que iam rodar procurando ele e não encontraram. E aí, né, tenho que ligar para casa e avisar que eu sofri um acidente. Ligo primeiro para você, falo que sofri um acidente e peço para você ir até a casa de mamãe, porque eu sabia que ela ia ficar bem nervosa, e ligo para minha mãe. E aí, a minha mãe não, ela tinha uma péssima mania de atender no Viva Voz, quando a gente ligava para ela. E aí eu sabia que estava ela e meu sobrinho, né? E eu falei, não quero que Yuri ouça isso para ele também não ficar nervoso e tal. E aí eu ligo para ela, eu falo, mãe, tá no Viva Voz? Ela tô, eu falei, então tira, por favor. E ela, eu falei, mãe, tirou do Viva Voz? Ela, tirei. Eu falei, então, deixa eu falar uma coisa com você. Sofri um acidente. Ela, ai, meu Deus. Eu falei, não, mas eu tô bem, 10 pontos na cabeça, mas eu tava bem, era só um corte. Tá tudo bem, Jolie tá bem, mas Bartô fugiu. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Calma, mãe, calma, mas eu tô bem. E aí ela chorando, diz, meu Deus, e agora? E eu, mãe, eu tô bem, querendo falar que eu estava bem. E Bartô, a gente não sabia. Na hora, já foi feito um cartazinho, né, para poder colocar na internet, a gente divulgando, se alguém vê e tal, papapá. E aí eu vou para Macaé de táxi, com o carro arrebentado, fico lá uns 2 dias até eu conseguir pegar um carro do seguro e voltar. Na volta, resolvo parar, passar aonde é o acidente para ver se eu encontro ele. Passei junto com a Jolie, achei que ele fosse sentir o cheiro da Jolie e fosse chegar, né, perto e tal. Não encontro ele, mas uma senhora que morava nessa vila falou: olha, eu até recebi o, o pedido de ajuda, né, para encontrar ele. Eu vejo ele por aqui, mas eu não consigo pegar, que ele tá muito assustado, ele não deixa ninguém chegar perto. Aí eu agradeço e tal, e volto para casa triste, né? Eu ia trabalhar, voltava, isso foi, nem sei, tipo, tentei passar lá numa quarta-feira, eu tava indo viajar na sexta, acho que o feriado era na segunda, e aí eu só consegui pegar o carro na terça, viajei na terça, e aí passei lá numa quarta. Trabalhei quarta, quinta, sexta, triste. Eu chegava em casa, Jolie estava triste. Eu estava triste, pensando que eu não fosse mais encontrar Bartolomeu. Até que um sábado, 5 horas da manhã, eu acordo e falo assim: não, é a minha última chance de encontrar ele, eu vou encontrar ele hoje. Levantei, fui até o local do acidente. E aí parei perto da casa dessa moça. Ela, olha, eu até botei uma gaiola, entrou um outro gato, não entrou ele. Continuo vendo ele por aqui, mas não consigo pegar. E aí eu fui sozinha dessa vez, não fui com a Jolie, e tô eu chamando, 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 até que eu olho e tem um buraco no chão. Eu resolvo olhar no buraco. E é uma manilha e Bartolomeu tá ali dentro. Na hora eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia enxergar ele. Eu tremia tanto e aí eu fui me acalmando, deitei no chão, também estava chovendo nesse dia, então eu deitei no chão, botei a mão dentro dessa manilha e fui chamando ele emboladinho assim, e eu chamando, 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 botando sonzinho de gatinho, filhote e no celular, no YouTube, e chamando, e chamando, e chamando, até que ele foi vindo devagarinho até onde eu consegui agarrar ele. Segurei, abracei, levei pro carro, botei ele no da caixinha que já era dele, que nessa estava toda remendada, a porta que tinha quebrado, e ligo para nossa mãe. Isso devia ser umas 6h20, 6h30 da manhã. Ligo para ela, Lalu. Falei, tava dormindo? Ela, não. Falei, então tá bom, eu vou te dar uma notícia. Ela, o quê? Eu falei, achei Bartolomeu. Ela, ai meu Deus, graças a Deus, eu não dormi essa noite, pensando que tava frio, chovendo, ele tava no frio. Eu não dormi. Leve ele no veterinário. Gaste o que quiser. Eu até o nome no círculo de oração eu coloquei o nome dele. Minha mãe colocou o nome dele no círculo de oração para poder encontrar ele. E aí,
lógico, né? Botei veterinário, o primeiro veterinário que apareceu em Volta Redonda, que era a cidade que eu morava na época, eu fui. E aí eu chego no veterinário de lama, metade do meu corpo, assim, minha calça toda suja de lama, uma caixinha toda remendada de arame. E aí a veterinária fala assim: o que que aconteceu? E aí eu paro e conto pra ela. Ela falou assim: me dá um minutinho, eu tô chorando. E ela começou a chorar e atendeu ele. Ele estava um pouquinho gripado, um pouquinho desidratado, mas nada muito grave. E aí fomos para casa felizes, eu aliviada de ter encontrado ele. E quando eu entrei em casa, a Jolie ficou tão feliz que ela lambia ele, lambia e não deixava ele sair da caixinha. Eu tive que ajudar ele a sair. E algumas pessoas falam assim: é sério que você foi atrás dele? É sério? Eu falei: é sério que eu fui atrás dele. Não, e aí a gente ia mesmo, de Porque. qualquer jeito. E eu falava muito: você vai achar Bartô, você vai achar Bartô, você vai. Eu lembro que o meu irmão falava assim: para de dar esperança pra ela, ela não vai achar Bartô. Eu falei: vai achar Bartô, sim. Ela vai achar Bartô, não tem como não achar. A gente espalhou cartaz pela internet, eu entrava em grupos no Facebook e botava cartaz e era tipo, uma coisa para todo mundo que eu falava. Pra- Teve uma vizinha minha aqui que nunca viu Bartô na vida e ela ama animal. E eu falei com ela. Aí quando achou, e eu cheguei e falei com ela, eu falei, achei uma gatada. Eu sabia, eu fiz promessa para São Francisco. Eu fiz promessa para São Francisco que a gente ia achar. E tipo assim, eu falava, vai achar, não tem como, porque assim, uma família que é muito do animal e tudo mais, a gente vai fazer de tudo que é possível e o impossível para achar, para cuidar, para dar todo o amor e o carinho pro bicho, assim. E eu tinha muita certeza que ia achar Bartô, assim, muita certeza. E foi muito claro que todo mundo que participou minimamente dessa história, assim, ou eu contei que você tinha sofrido acidente, que o Bartô estava desaparecido e que estava procurando, quando eu comecei a botar o cartaz para todo mundo, e quando eu falava que achou, pô, não era possível que achou. Não é possível. Como que achou? Achou porque a gente tinha fé e ia fazer de tudo para achar. Acho que se você não achasse naquele dia, você ia ficar voltando lá até achar. Assim, até achar. Porque a É, gente então algumas pessoas falam assim: você tem certeza que o gato que você pegou é Bartolomeu? Eu falei: tenho certeza absoluta que é Bartolomeu. Né? Eu tenho certeza absoluta. Não peguei um outro gato preto, é Bartolomeu. Ele ainda tem um olhinho inflamadinho, o olhinho que fica ruim, a ele carinha de fuinha, inflamou, ele tem uma a carinha carinha de de fuinha fuinha. dele, os três pelinhos no peito branco, ele tem três pelinhos brancos no peito. E é o mesmo gato, dengoso, grude. É ele, então eu achei Bartolomeu. Então, às vezes, quando ele Ele ficou apronta, muito eu mais, falo assim: você me respeita, que eu te resgatei duas vezes. Então, você me respeita. E aí, muito mais grude é, depois disso, né? ficou mais grudento Mais e grude. ele demorou para ele aceitar andar de carro de novo. Depois disso, quando a gente botava ele no carro para poder andar, viajar para qualquer lugar, ele ia muito nervoso. Até que a gente descobriu que uma forma dele ficar tranquilo é de coleira e cinto de segurança do lado de Jolie. Apesar deles de vez em quando se estranharem, porque eles são muito irmãos, eles se estranham, mas estão grudados, entendeu? De vez em quando se estranha, eu tenho que falar: ei, o que tá acontecendo? É porque ele enfiou a unha nela, ele fez alguma coisa que morder, a gente vai para a terceira parte, né, da história A de história Bartolomeu, que aconteceu no ano passado, ano ano retrasado. retrasado, ano retrasado. Nossa, Bartô Ele, foi coisas muito próximas, né? Porque ano retrasado foi 2023. 2023, é. Em 2020 ele sofre um acidente, fica 3, 4 dias na rua. Uma semana, uma Nossa, semana. uma semana na rua. Uma semana. E, coitado, passando fome, porque desde bebezinho dentro de casa, nunca precisou estar na rua pra, né? Por mais que ele foi um gato de abrigo no iniciozinho da vida dele, mas tinha comida ali, ele não tinha que caçar para comer, né? Por mais que É, tivesse pouca comida e que ele tivesse que disputar comida com outros gatos, mas ele não precisava caçar, né? E na rua ele tinha que caçar, tinha que dar um jeito dele de se alimentar ali, e provavelmente ele não conseguiu se alimentar direito, assim, né? Sabe-se lá o é. que ele comeu nesse período. E aí, mas aí, vamos voltar assim, como é que é, tipo assim, porque eu acho assim que pra gente é muito normal a gente procurar o bicho até
Não, não mais, assim. Mas fora, tipo assim, quais foram os maiores questionamentos que te fizeram quando você falou, não, eu vou atrás do meu gato, eu vou continuar procurando, eu não vou desistir dele. Não, eu voltei lá, a segunda vez que eu voltei lá, você voltou lá duas vezes, né? Depois do Eu acidente, achei ele na segunda primeira, vez. depois na segunda vez. Eu vou voltar lá duas, três, 10 vezes até achar. Qual foram os maiores questionamentos, assim, que te faziam? Ah, algumas pessoas falavam que eu não ia achar, que não tinha como eu achar ele, que eu não tinha certeza que ele estava vivo ainda. Outras pessoas só ficavam assim, sério que você vai atrás? Tipo, sério, é um gato, tipo, né? E não é porque é um gato, ele é, é muito tênue isso que eu vou falar, porque assim, eu já tive que ser firme uma vez no veterinário, porque eu sabia que ele tinha que ser contido. E a veterinária, não, mãezinha, eu não vou conter ele. E aí eu fui firme e falei, eu não sou mãe, eu sou tutora, né? E, ao mesmo tempo, ele é criado como filho, né? Ele tem todo um amor, a gente pega muito amor pelo bicho, muito carinho, então não dá para separar assim, né? É, tanto que todas as vezes que ele ficou doente, a gente fica sempre muito apreensivo, né? Eu sei que ele tem uma saúde mais frágil, apesar das pessoas falarem que gato preto não fica doente, tem essa lenda que gato preto não fica doente. Falei que esqueceram de avisar isso para Bartolomeu, mas tem um carinho, tem um amor. Eu não consigo entender, na verdade, quem pensa que, é só um bicho. Ah, tá, é só um bicho. Não, não é só um bicho, né? Parte da Faz família. parte da sua vida, você tem amor. É porque quem não consegue ter amor por os animais, né? Então a gente dedica muito a eles. Então, aliás, isso essa semana foi tema da minha terapia, que ela perguntou da onde vem esse cuidado. Eu falo desde sempre. Sempre. Desde sempre. Eu não lembro alguma fase da nossa vida que não tinha nenhum bicho. Também não lembro, Então, assim. assim, Sempre. foi algo intrínseco nosso, assim, sabe? Algo que tá no nosso DNA, da gente cuidar, da gente ter animal, da gente ter amor, ter cuidado, de fazer muito parte da nossa vida, assim. Então, É. e teve pessoas que falavam assim, é só um gato, pô. Ah, depois arruma outro gato. E é engraçado assim, né? Porque, assim, tipo, a gente sempre teve bicho, a gente sempre cuidou dos bichos da maneira que a gente pôde cuidar e o quanto vou botar, não é nem que tem tecnologia, mas o avanço da medicina veterinária dava pra gente cuidar, né? Hoje em dia a gente consegue cuidar muito mais dos animais do que a gente conseguia cuidar há 20 anos atrás, né? Bem Uhum. menos. Tinha bem menos recursos veterinários e tudo mais. E assim, a gente sempre lutou muito para estar com os bichos, né? Que meu pai não era uma pessoa que se apegava aos bichos, então às vezes ele queria dar, já teve várias brigas, várias lutas lá em casa pra gente manter os animais. Assim, os últimos animais que a gente teve ficou com a gente 15 16 anos, assim. Então, teve os dois gatos que a gente teve, ficou 15 anos com a gente, uma cachorrinha que ficou 16 anos com a gente. Então, tipo, os animais ficam muito tempo com a gente, porque a gente cuida muito dos animais, assim, cuida com todo carinho, faz o que é possível e o que é impossível para poder dar o melhor para os animais, não só cuidando na veterinária, como isso também, né? E você correr atrás para achar o animal que você sabe que e não ia sobreviver, ia ser a sua família ali, né? É polêmico você falar que é um filho, né? Porque, quem só é filho, porque não é coisa. Mas é um integrante da sua família ali, um integrante da sua família, né? Então, ele ocupa um local ali de animal de estimação, mas ele é um integrante da sua família, né? Então, você vai fazer o possível e o impossível ali para manter a saúde e o bem-estar do bichinho junto com você ali, o que for preciso. E aí, passada essa segunda fase da vida de Bartô, recuperado, o susto Esperado. passou, a gente já tava, ai, que bom, já não. Que bom. Como tá A agora, a gente gente já se consegue mudou falar dessa novamente, história, se emocionando, mas sem chorar. Durante muito tempo sem a gente chorar. falava, contava e chorando. Dessa vez a gente se emociona, fica um nozinho na garganta aqui, mas a gente não chora, tá tudo certo, a gente consegue contar essa história. Há tempos atrás a gente ia chorar contando essa história. E aí vem Sim. para a terceira fase da vida de Bartô. Terceira fase da vida de Bartolomeu, a gente saiu de Volta Redonda, se mudamos para Paulínia e tudo certo. Ele já adaptado à nova casa, porque ele não tem dificuldade em se adaptar
a casa, todo mundo fala, ah, é muito difícil se mudar com gato, com Bartolomeu é muito tranquilo. E aí ele começa com um incômodo na boca, um incômodo na boca, não come direito, vai para o veterinário fala assim, tem que arrancar os dentes. Eu falo, não, não vai arrancar os dentes dele, vamos para outro veterinário. Vai para outro veterinário, o veterinário fala. Até que eu acho uma clínica muito boa em Campinas, especializada em gato. Eu falei, não, vou lá. E aí lá fizeram mais um monte de exame realmente, né? Ele tem uma doença autoimune chamada núcleo gengíveo estomatite, que inflama a gengiva dele e uma forma dele viver melhor seria arrancando todos os dentinhos. Uma cirurgia cara, invasiva, que eu fiquei com muito medo de fazer, mas conversei muito com a veterinária é muito boa, e ela me explicou que não mudaria a qualidade de vida dele, ele ia continuar comendo a ração normalmente, não tinha que ser nem só sachê ou só comida natural, ele ia poder continuar comendo a raçãozinha hipoalergênica dele normalmente. E aí, só que era uma cirurgia cara. Então, eu vou no grupo da família e falo, ó, cirurgia do Bartolomeu é R$ 8.000 e eu não tenho esse dinheiro. E aí? E aí a nossa irmã, né, ali já vendia bolsa de couro, falou, eu dou uma mochila, rifa a mochila e vê o quanto de números que precisa para ter uma parte do dinheiro, pelo menos. E a gente faz uma rifa e todo mundo se ajuda e um monte de amigo compra, a gente sai e a gente conseguiu, né, pelo menos metade do dinheiro com a rifa, outra metade a gente parcela e faz. E aí eu lembro que eu deixei Bartolomeu chorando no veterinário, né? Porque morrendo de medo dele não sobreviver, porque por mais que tinha feito todos os exames pré-cirúrgicos e tal, sempre existe essa possibilidade. E aí, por sorte, naquele período, né, em que eu deixei ele até eu tinha uma terapia, então eu fiquei ali fazendo terapia, olhando no celular o tempo todo, né? Esperando uma resposta, porque eu fiquei por perto da clínica. E aí, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia. E Bartolomeu está aqui, né, hoje com a gente, fazendo bagunça, só que Banguelinha, Uhum. né? Deveria ter colocado o nome dele de Banguela, não quis na época, porque eu falei, não, é clichê. O que mais tem é gato preto com o nome de Banguela hoje em dia. Banguela e Salem é clichê. E aí, se eu soubesse que ele fosse ficar literalmente Banguela, eu teria já colocado o nome dele de Banguela. Mas E aí, bem, Bartô sobrevive, né? Passa bem pela cirurgia, volta super bem, uma recuperação muito super bem. rápida. A gente ficou muito, como ele tem essa meio, saúde mais frágil, de sempre ficar meio que gripadinho, ele gripa muito fácil, É, qualquer mudança de tempo ele gripa e tudo mais. A gente ficou meio preocupado. Dá bastante comida para ele, dá bastante água, dá não sei o quê, para ele não gripar e tudo mais. Mas se recupera, tipo, perfeitamente bem, se adaptou muito bem a ficar sem os dentes, né? Então, tipo, não teve mudança na vida dele, assim. Acho que ele nem percebe que ele não tem os dentes. Ele consegue conviver normal, mas é um gato que dá sustos normal. na gente, né? Que Dá tem a susto na história de gente. já perdeu o quê? Duas vidas dele? Das, Talvez. das sete Talvez. vidas, só tem Hoje talvez ele cinco. só tenha 5. Só tenha cinco, mas é um gato muito amado, muito querido, é um gato que se dá bem com todo mundo. Acho que uma pessoa que primeira vez que vai na casa de Débora, Bartolomeu faz carinho. Quando Débora morava numa kitnet, ele gostava de conversar comigo por videochamada. Depois que se mudou para uma casa maior, ele caga para mim. Mas antes ele ficava horas eu falando com ele, ele olhando e ronronando para mim pelo celular. Amava fazer videochamada comigo. Mas aí você Ele falou gosta de ver Rei Leão. Quando a gente para pra ver Rei Leão, ele que vê ele boa gosta de parte do reunião. filme, ele fica olhando, Tem que ver. vendo Rei Leão, Sushi né? gosta de TV. Queria que Sushi gostasse de ver TV. Ela não gosta, não. É, Ele mas gosta, mas ele não vê o filme todo, não. Ele para um pouco, olha, mas só Rei Leão. O resto ele não liga pra TV. identifica. E hoje eu rezo todos os dias para meus vizinhos saberem que Bartolomeu é um gato, porque eu tenho medo do conselho tutelar bater aqui em casa, porque eu grito Bartolomeu pelo menos umas 5 vezes no dia, porque a gente está com a adaptação da Nina.
É a nova aqui. gatinha. É a minha gatinha nova, Frajola, já que mais uma que ninguém gosta. Então a gente tá com a gatinha Frajola. Ela já é uma gatinha adulta, que a gente resgatou da rua. E ela ainda está se adaptando. Tá um mês na casa nova, um mês que foi resgatada. E ela tá se adaptando, ele fica em cima dela o tempo todo, querendo, forçando ela a fazer amizade, né? E aí eu grito, Bartolomeu, larga de ser invasivo. É tóxica essa relação, Bartolomeu, larga de ser tóxico. E aí eu grito, né? Larga de ser insuportável, Bartolomeu. E aí eu tenho medo dos vizinhos, qualquer dia, ou chamarem conselho tutelar, ou um estatuto idoso também, né? Porque Bartolomeu é nome de velho. Então, atenção, vizinhos, tá? É só um gato. Faz o seguinte, olha só, quando esse episódio sair, a gente faz um QR Code para os vizinhos escanearem, você distribui para todos os vizinhos, entendeu? Para eles conhecerem a história de Bartolomeu e saber, ah, tá, Bartolomeu é um gato, É um gato. é um Para gato. não bater nem o conselho tutelar, nem o estatuto do Nem idoso estatuto aqui, do né? Porque idoso. Bartolomeu é nome de gente velha também, né? Tem muitos idosos e fala assim, gente, coitada, ela mora com um avô e ela chama o avô de insuportável, fala que a Ah, porque relação tem é uma relação tóxica. tóxica. Mas aí você Porque, falou da tadinho, eu tenho dó. cirurgia de Bartô, me lembrou muito quando Sushi fez a cirurgia dela, né? Quando Sushi fez a cirurgia dela, eu pedi para não trabalhar naquele dia. Eu falei, eu não tenho condições de trabalhar. E aí eu fiquei tensa, tipo, comecei a arrumar guarda-roupa, que eu tava nervosa. E aí Sushi entrou na cirurgia às 8 da manhã. Teoricamente, eu só ia buscar ela às 6 da tarde. E aí, da 2 da tarde, me ligam da clínica. Eu falei, Sushi morreu. Porque chegaram pra mim e falaram, não, você vai buscar sushi 6 da tarde, mais ou menos, e tal, mas a gente te avisa. Da 2 da tarde, me ligam. Eu olhei e vi que o telefone da clínica foi, sushi morreu. Meu Deus, sushi morreu. Eu já atendi com aquele alô com a voz trêmula. E aí era o veterinário pedindo para eu buscar sushi, porque ela estava aprontando toda, tinha acordado da cirurgia, da anestesia. E eu ouvi ela berrando no fundo e o veterinário falando comigo. Então, assim, a gente tem esses bichos fazem a gente ter palpitações, né? Sushi, nossa, gente, contar as histórias de sushi aqui, de quantas vezes. Eu não posso ver, até que eu sou, não vou nem elogiar, não vou elogiar, não. Porque elogia que dá ruim. Mas muitas vezes eu viajo, ela fica doente, assim. Sushi é muito grudado em mim, assim. Hum, Mas Bartolomeu tem uma história de vida de superação. Então, assim, se Tem. Bartolomeu fosse. Ainda bem que Bartolomeu não é humano, porque não corre o risco de virar coach, porque esse povo que tem história de superação ou vira coach ou vai dar depoimento em Igreja Universal. Ainda bem que isso nunca vai Não, graças a acontecer. Deus, não. Graças a Deus, né? Ainda bem que Graças não é a Deus. humano. Eu, se eu Se tivesse o fosse, a gente dom, não ia deixar, tá? A não, gente não ia nunca, não. deixar isso acontecer. Não tem Não, condições coach disso não. acontecer, Coach não. entendeu? Não aceito o filho coach. Não existe coach nessa família. Essa Não, família, nessa a gente família. é contra coach. Contra Eu coach. queria muito escrever um livro da história de Bartolomeu, Ah, eu mas eu não acho. tenho esse dom, entendeu? Ah, Débora, Então, contrata um. Existe uma coisa chamada ghosting, que é um escritor que você conta a história e ele vai escrever para você. E aí ele que vai escrever e é essa isso. Se história para alguém quiser você. escrever a história de História de Bartolomeu, Bartô, dá pra gente sentar, tem né? várias coisas para Tem contar. várias coisas para Foi muito contar que ele resumida as aprontou. fases de Bartô aqui. Foi muito resumido, dá E ele pra. já aprontou de todas. Esse gato já teve várias mudanças, já se mudou para Coitado vários também, né? Já mudou lugares. muito. Já teve, passou temporada na casa da avó e quando a mãe foi buscar, tipo, ai, agora eu vou ficar com a minha avó, tá? Então Ele você não deu a mínima não para deu a mim. mínima pra E você. mamãe depois falou que pensou em dar uma de Nazaré Tedesco e roubar ele e não me Eu devolver, acredito. ele e Jolie. Ela Eu falou, eu acredito pensei em não te nisso. devolver. Eu falei, que absurdo. Que Como absurdo é assim? esse? Que absurdo. Mas foi ela que dá uma de Nazaré Tedesco. E aqui é muito assim, né? A Jolie, ela é super agitada, mas ela não fica doente. A É. Jolie nunca me deu trabalho de doença. Mas eu já fiz um acordo, né? E falei, olha, 20 anos de vida, tá Ó. bom? Vamos aqui acordar, Ah, 20 é. anos de vida, Pois né? é. Não, né? A Sushi Nina ainda não também me já ama. falei. Mas ela vai A amar. Nina só ama o Pedro, ela É, não me ama. Mas eu tô tentando ela vai amar. conquistar com sachê todos os dias, a gente vai conquistando. E agora, igual a, não sei se você conhece a veterinária Luísa Quintela, Sei. ela tem um gato pontudo e um gato redondo, eu também. Agora eu tenho o Bartô, que é um gato pontudo, e a Nina, que é um gato Ai, redondo. gato redondo.
Bem, chegamos ao fim desse episódio, o primeiro episódio com história, o primeiro episódio com convidados, né? Então, eu vou pedir para todo mundo que tá ouvindo essa história, marque o Chico Felite, manda pro Chico Felite, fala: olha, o Rindo de Nervoso contou essa história, mas tem que ser contada por você. Você tem o dom de contar as histórias, as histórias dos animais, então, é maravilhosa. Tem muitas histórias, gente. Quem não conhece o Chico Felite, siga, ouça os podcasts dele. O último podcast, que é o Síndico, maravilhoso, maravilhoso. Então, avisa, pede lá pro Chico contar a história de Bartolomeu. Porque mais pessoas têm que conhecer essa história de Bartolomeu, mais pessoas têm que ficar apaixonada pela vida de Bartolomeu José, né? Então, marquem o Chico Felice para a gente poder botar essa história para mais pessoas ouvir, porque o Rindo de Nervoso ainda é um bebê, poucas pessoas ouvem o Rindo de Nervoso ainda. Mas essa história de Bartô tem que chegar a mais pessoas. E é isso. Você quer falar alguma coisa, deixar um recado, um piquete, protesto, qualquer coisa nesse estilo? O clichê, né? Adote, não compre. Porque se você ama os animais, adota. Tem muito animal aí querendo ser adotado, querendo um lar, querendo amor e carinho. E se você não pode correr o risco de adotar um gato como o Bartolomeu, cheio de problema, não jogue pro universo que você quer o que ninguém quer, tá? Então, eu joguei e Tradicional, vai no tradicional. vai no tradicional, mas adote. Não fique, não E compre animais E se você que gosta muito dos animais, mas não pode adotar, não tem tempo, animal custa tempo, dinheiro, dedicação. Então, se você não tem nenhuma dessas três coisas, mas gosta muito dos animais, procura uma ONG, algum abrigo e faça doação, doação de dinheiro, ou de ração, ou de tempo. Não tem dinheiro para doar ração, não tem dinheiro para doar dinheiro, mas você tem tempo, vai lá e para fazer carinho nos bichos. Vai para as ONGs, para os abrigos e vai lá dedicar amor a eles. Então, e ajudar. Ele sempre precisa de ajuda para quem precisa de limpeza, ajuda para para limpeza, cuidado. exatamente. Então, se você não pode ajudar Exato. financeiramente, ajude dando amor, ajude dando tempo, ajudando a limpar, a cuidar dos bichos. Se você gosta dos animais e não pode ter. E se você pode ter na sua casa e tem tempo para fazer isso também, faça. Faça isso também. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Rindo de Nervoso. E a gente volta em breve.